Olá, eu sou a Aline Cestaroli, psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais, que é um programa de educação parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos filhos, para que estes se tornem adultos confiantes, capazes e com habilidades para contribuírem com a construção de um mundo melhor. É uma alegria ter você aqui no meu canal, onde eu sempre compartilho conteúdos acerca da educação e parentalidade encorajadoras. Então aproveite para você já se inscrever aqui no canal, já curta esse vídeo para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. Nesta playlist eu estou gravando áudios sobre o livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs e Vic Soames. Este é um livro maravilhoso. Quem estuda a disciplina positiva vai se identificar muito com o conteúdo desse livro, porque o Rudolf Dreikurs foi aluno de Alfred Adler, e ele que traz aí todo o embasamento da disciplina positiva. Então, como esse livro ele já não é mais editado e é bem difícil de encontrá-lo, eu decidi gravar aqui essa série de audiobooks. Então, a cada vídeo dessa playlist, nós vamos explorando aí um capítulo. E hoje estamos aqui no capítulo 5, cujo tema é o ardil da punição e da recompensa. Então, vamos lá. A mãe se perguntou por que tudo estaria tão quieto e resolveu investigar. Encontrou Alex, de 2 anos e meio, muito ocupado, enchendo o vaso sanitário de papel higiênico outra vez. A Alex já apanhara várias vezes por ter entupido a privada dessa maneira. Furiosa, a mãe gritou: "Quantas vezes vou ter que bater em você por causa disso?" Agarrou Alex, abaixou suas calças e deu-lhe umas chineladas. Mais tarde, naquela mesma noite, o pai encontrou a privada entupida de papel outra vez. Depois de apanhar tantas vezes pelo mesmo motivo, por que razão Alex continua a se comportar da mesma maneira? Ele é pequeno demais para compreender? Nada disso. Alex sabe exatamente o que está fazendo. Ele repete seu comportamento deliberadamente. É claro que não sabe por que se comporta assim, mas o seu comportamento nos dá a resposta. Seus pais lhe dizem: "Não, você não pode." Suas ações dizem: "Vou lhes mostrar que posso, seja lá o que for." Se o castigo fosse capaz de fazer Alex parar de entupir o vaso sanitário, as chineladas da primeira vez teriam dado resultado. Sucessivas chineladas não causaram muito efeito. O que está errado? No capítulo 1, nós discutimos a modificação no nosso clima social, modificação essa que resultou numa percepção maior da democracia como modo de vida. Uma vez que a democracia implica igualdade, os pais já não devem mais assumir o papel de autoridade. A autoridade implica dominação, um indivíduo com poder sobre outro. Não pode haver tal dominação entre iguais. Dominação, força, poder deve ser substituída por técnicas igualitárias de influência. Castigo e recompensa são mecanismos próprios do sistema autocrático, em que a autoridade, usufruindo de uma posição dominante, tinha o privilégio de estabelecer recompensas e castigos de acordo com os méritos. Era seu privilégio decidir quem era merecedor de recompensas e quem era merecedor de castigos. Devido ao fato de o sistema social autocrático se basear nas firmes instituições dos poderes dominantes, tais julgamentos eram aceitos como parte do código de vida. As crianças observavam, esperavam
e aguardavam com ansiedade pelo tempo em que elas também pudessem ser adultos privilegiados. Atualmente, toda a nossa estrutura social está mudada. As crianças ganharam um status social igual aos dos adultos. E aqui tem um asterisco com um comentário. Este conceito de igualdade é difícil de compreender. Apesar do fato da igualdade estabelecida, não temos uma percepção tradicional daquilo em que a igualdade implica. Procuramos por qualidades desvinculadas que possam fazer um indivíduo ser superior a outro, embora tais avaliações tenham se tornado completamente obsoletas. E aí, voltando então, as crianças ganharam um status social igual ao dos adultos e não temos mais uma posição de superioridade sobre elas. Nosso poder sobre elas acabou-se e elas sabem disso, quer nós saibamos ou não. Elas já não nos reconhecem mais como um poder superior. Devemos reconhecer a inutilidade de tentar impor nossa vontade sobre nossos filhos. Nenhuma quantidade de castigo levará à submissão duradoura. As crianças de hoje estão a fim de receber qualquer quantidade de castigos para assegurar os seus direitos. Pais confusos e ansiosos têm a esperança errada de que o castigo eventualmente trará resultados, sem perceber que eles não estão, na verdade, chegando a lugar algum com esses métodos. No máximo, obtêm apenas resultados temporários pelo castigo. Mesmo quando o mesmo castigo tem que ser repetido continuamente, fica claro que ele não funciona. O uso do castigo apenas ajuda a criança a desenvolver uma força maior de resistência e de desafio. O pequeno Alex, em sua pouca idade, já começou a trilhar um caminho assustador de resistência e de desafio. Rita, de 6 anos, estivera intratável a manhã inteira. Não quisera tomar café. A mãe ralhara com ela. Rita brigara com sua irmã de 4 anos. A mãe a mandara para o quarto por meia hora. Arrancara as flores do jardim pela raiz. A mãe brigara outra vez e a ameaçara com uma surra. Rita amarrara o gato do vizinho no varal, quase estrangulando. A mãe obrigou-a a se sentar numa cadeira na cozinha. Por fim, atirou o leite do lanche no chão. Diante disso, a mãe arrastou a menina para o quarto, deu-lhe uma boa surra e lhe disse que ficasse trancada no quarto a tarde toda. 1 hora mais tarde, como tudo estivesse muito quieto, a mãe pensou que a menina estivesse dormindo e entrou cautelosamente no quarto. Para seu máximo espanto, viu que as cortinas estavam cortadas em tiras, até onde a menina poderia alcançar. Desesperada, a mãe gritou: "Oh, Rita, o que vou fazer com você?" Rita leva seu desestímulo até o último grau. O seu comportamento quer dizer: pelo menos vocês tomam conhecimento de mim quando eu sou má. Então, quando a mãe passou de um castigo a outro, a menina finalmente lhe deixou claro, através de seu comportamento: se você tem o direito de me agredir, eu tenho o mesmo direito de agredi-la também. Desencadeou-se uma terrível progressão de retaliação e vingança. Quanto mais a mãe castiga, mais Rita retalia. Este é o resultado do castigo. Infelizmente, as crianças são muito mais resistentes e persistentes do que os adultos. Elas conseguem tramar, planejar e sobreviver a seus pais. O resultado é que os pais acabam por chegar ao limite de sua capacidade de suportar, balançar a cabeça desanimadoramente e gritar em desespero: "Não sei mais o que fazer."
Punições ou uma atitude autoritária, obedeça-me, senão, necessitam ser substituídas por um sentimento de respeito e cooperação mútuos. Embora as crianças não estejam mais numa posição inferior em relação aos adultos, elas são inexperientes e necessitam ainda de treinamento. Precisam de nossa liderança. Um bom líder inspira e estimula seus companheiros à ação necessária a cada situação que se apresenta. Assim também deve ser com os pais. Nossos filhos necessitam de nossa orientação. Eles a aceitarão se souberem que os respeitamos como seres humanos iguais a nós e, por conseguinte, com direitos também iguais de decidir o que deverão fazer. O insulto à dignidade de uma criança é imenso quando a diminuímos e acaba por restar muito pouco da dignidade materna quando a mãe fica sem saída, especialmente se sente culpada após seu próprio comportamento. Nós, pais, podemos aprender a usar métodos mais eficientes para estimular a criança, de maneira a levá-la a desejar aceitar as solicitações de disciplina. Podemos criar uma atmosfera de autorrespeito e consideração mútuos e oferecer à criança a oportunidade de aprender a conviver confortavelmente e de maneira feliz com os outros. Precisamos encontrar situações de aprendizagem sem demonstrar falta de respeito por nós mesmos nem pela criança. E podemos fazer tudo isso sem demonstrações de força, pois a força incita à rebelião e acaba por derrotar o objetivo da educação infantil. Caso aconteça, porém, que no decorrer do nosso treinamento com novos métodos de orientação infantil, nos sintamos inclinados a punir ou a bater numa criança, devemos ser honestos e admitir que estamos apenas aliviando nossos próprios sentimentos de frustração e não tentar nos enganar, argumentando que punimos nossos filhos para o seu próprio bem. Paralelamente, podemos reconhecer que a criança realmente pediu para ser punida. Seu comportamento provocador faz parte de seu objetivo, que é provar que ela é má ou fazer com que nos empenhemos numa disputa pelo poder ou simplesmente retaliar por injustiças anteriores por nós cometidas. Quando punimos uma criança, fazemos o seu jogo, caímos na sua armadilha, por assim dizer. O problema está no fato de que, como seres humanos, somos imperfeitos. De vez em quando, agimos como seres humanos em vez de educadores. O melhor que temos a fazer é sorrir diante de nossa própria fragilidade e prosseguir, tentando empreender esforços mais construtivos de nossa parte. E devemos sempre ter a coragem de sermos imperfeitos. Quando uma criança nos derrota constantemente, talvez estejamos nos permitindo um breve momento de vitória quando lhe damos umas boas palmadas e não precisamos nos sentir culpados por isso depois. Sentimento de culpa é um luxo a que não podemos nos dar. Quando isso acontece, nossos sentimentos nos dizem: é isso aí, eu bati nela, acho que ela estava realmente errada, mas já que estou me sentindo culpado, não sou uma mãe ou um pai tão má ou mal assim. Por mais estranho que possa parecer, porém, admitir francamente: certo, eu bati nela, ela pediu isso. Sei que não adianta nada como método educativo, mas isso me fez sentir melhor. Agora estou apta a recolher os cacos e ir adiante. Reforça muito a nossa coragem pessoal e o nosso sentimento de que podemos fazer frente a nossos filhos.
A mãe deu a Bill, um menino de 8 anos, $1 e pediu-lhe que fosse à padaria, enquanto ela ia ao supermercado. Quando se encontraram na rua depois, a mãe pediu troco. Por que você quer troco? Respondeu-lhe Bill agressivamente. Ora, por que, Bill? Eu preciso dele. Com raiva, o menino empurrou o troco na mão da mãe. Eu não fiquei com o seu troco, esbravejou o menino. Eu lhe fiz um favor, não fiz? Confusa, a mãe olhou para ele. É claro que fez, meu filho, um favor. Enquanto se dirigiam para o carro, o menino demonstrava seu ressentimento de todas as maneiras possíveis. O sistema de recompensar as crianças pelo bom comportamento é tão prejudicial à sua formação quanto o sistema de punições. Quando isso acontece, mostra-se a mesma falta de respeito. Recompensamos nossos inferiores por favores ou por boas ações. Num sistema de respeito mútuo entre iguais, um serviço é prestado porque ele precisa ser feito. E a satisfação vem da harmonia entre duas pessoas ao executarem juntas uma tarefa, como Bill e a mãe estavam fazendo. Mas Bill não tem a menor ideia de como fez sua parte para contribuir para o bem-estar da família. Sua atenção está centrada nele mesmo. Ele demonstrou ressentimento quando sua ideia de o que eu ganho com isso se defrontou com um nada. Que decepção! E como a formação de Bill é restrita, seu interesse social natural está reprimido pela ideia errada de que ele somente tem um lugar se ganhar alguma coisa. Ele se vê pertencendo apenas quando recebe alguma recompensa por suas ações. 2 estudantes do 1º grau estavam conversando durante um concerto. Ei, Mavis é boa demais tocando Debussy, hein? Observou um deles. Sabe de uma coisa? Continuou. A mãe dela paga $1 a hora quando ela pratica no piano. Você está brincando. Não, é verdade. Mavis me disse que treinava 8 horas por dia durante todo o verão só para poder ganhar esse dinheiro todo. Essa é uma tremenda razão para treinar. Por isso é que ela não tem nenhum apelo. Ela não toca pelo prazer de tocar. Cara, quando eu sento no piano para praticar, eu fico tão envolvido que o pessoal lá de casa tem que me mandar parar para que eles possam descansar. É isso aí. Sei o que você está querendo dizer. Eu também me esqueço do mundo quando me sento ao piano. Este é um exemplo da perspicácia da juventude. Nevar era muito forte e papai pediu a Mike, de 10 anos, e a Stan, de 8, para desobstruírem os caminhos. Quanto você vai nos pagar por isso? Perguntou Mike. Bem, hesitou o pai por alguns momentos. Quanto você acha que vale esse trabalho? Deixa eu ver. $1,25, barganhou Mike. O transporte da neve está incluído nesse preço? Perguntou o pai para esclarecer bem. Não querendo prolongar a coisa por muito tempo, Mike respondeu cauteloso. Acho que sim. Muito bem, então, concordou o pai. Oba! E os meninos saíram disparados da sala. Por que as crianças devem ser remuneradas para executarem as tarefas? Elas moram na casa, se alimentam, têm roupa lavada e usufruem de todas as mordomias. Se são tão iguais como se proclamam, são também obrigadas a dividir as tarefas. Através de um sistema de recompensa, Stan e Mike partem de um princípio de que não devem fazer nada a menos que sejam recompensados.
É provável que não possam desenvolver um sentimento de responsabilidade em tais circunstâncias. A ênfase está sempre colocada em o que eu ganho com isso, em vez de levar em conta as recompensas da satisfação pessoal. O aspecto patético de tudo isso é que não há nenhuma recompensa material que satisfaça plenamente. As crianças devem compartilhar todos os aspectos da vida familiar. Elas também têm uma participação nos gastos da família, habitualmente sob a forma de mesada. Esta é a sua parte do dinheiro e deve-lhes ser permitido fazer com ele o que bem entenderem. Não deve haver absolutamente nenhuma relação entre tarefas e mesadas. As crianças executam tarefas porque contribuem para o bem-estar da família. Elas ganham mesada porque usufruem também dos benefícios. A mãe deixou suas 2 filhas pequenas dentro do carro no estacionamento para que pudesse fazer as compras sem problemas. Assim que ela saiu do carro, as meninas começaram a chorar. Fiquem boazinhas que eu lhe trago um brinquedo para vocês. Que brinquedo? Perguntou a filha de 3 anos. Não sei, alguma coisa de que você vai gostar muito, respondeu-lhe a mãe apressadamente enquanto ia em frente. A mãe está tentando conquistar a cooperação, oferecendo recompensas materiais. As crianças não precisam de suborno para serem boas. Elas desejam realmente ser boas. O bom comportamento por parte da criança é decorrente do desejo de pertinência, de contribuir de maneira útil e de cooperar. Quando subornamos uma criança para que tenha um bom comportamento, estamos, na verdade, lhe demonstrando que não confiamos nela, o que é uma forma de desestímulo. A recompensa material não dá à criança o sentimento de pertinência. Pode ser um sinal de aprovação dos pais naquele momento. Mas e no próximo momento? E no seguinte? Papai e mamãe ainda a aprovarão? Ou será necessária uma outra recompensa? Considerando-se o número de momentos, logo se esgotam as possíveis recompensas. Se negamos uma recompensa especial, o fato é interpretado pela criança como um desperdício de seus esforços. Os pais se defrontam com um sério problema quando a criança se recusa a cooperar se não lhe for dada uma resposta para a pergunta: o que eu ganho com isso? A menos que a criança considere a recompensa suficiente, onde está o sentimento de cooperação? Por que deveria ela se preocupar em fazer o que deve, se não vai ganhar nada de especial em troca? E assim, a atitude materialista acaba por alcançar dimensões monstruosas. Não há a menor possibilidade de satisfazer o apetite de aquisição. Um valor completamente falso se estabelece, desde que a criança parte do princípio de que o mundo tudo lhe deve. Se as coisas não lhe vêm automaticamente às mãos, ela vai mostrar a eles uma coisa. Este é o sentimento de um adolescente de 16 anos para quem o simples sentido de seguir as regras de trânsito numa autoestrada para preservar sua vida não tem espaço no seu universo de valores. Ele prefere dirigir seu carro com desafiadora irresponsabilidade. Por que deveria ele se preocupar em obedecer regras de autoestradas? Onde está a recompensa? Ele já tem o seu carro. É muito mais divertido ver até onde pode se emocionar com o desafio, mostrar como é esperto em fazer o que bem entende e, mesmo assim, não ser pego por ninguém. Além do mais, o que significa uma pequena punição se for apanhado? A emoção do desafio vale a pena. Papai vai livrá-lo dessa, de qualquer forma. Aqui está o resultado final da recompensa e do castigo. Eles não me deram nenhuma recompensa, eu vou puni-los por isso.
Se eles me punirem, eu os punirei de volta. Vou mostrar a eles. A satisfação vem de um sentimento de contribuição e participação. Um sentimento realmente negado a nossos filhos no nosso sistema atual de recompensá-los com coisas materiais. Com nossos esforços errados de conquistar a cooperação através de recompensas, nós estamos, na verdade, negando a nossos filhos as satisfações básicas da vida. E assim encerramos esse 5º capítulo do livro Como Educar Nossos Filhos de hoje, de Rudolf Dreikurs e Vic Soltz. Lembrando que este é um livro escrito em 1964, mas como vocês puderam ouvir, se mostra tão atual ainda nos dias de hoje. Então, aproveite aqui para se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e também para curtir esse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. E comenta aqui abaixo para mim também o que você achou deste capítulo, sobre o que você pensa a respeito sobre o uso das punições e das recompensas, que eu vou adorar saber. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até lá!